Olá, bem-vindos à nossa terceira live do mês de março, com o tema Se Inspire e Viva uma Jornada de Negócios. No mês de março, em razão do Dia das Mulheres, eu decidi fazer uma live semanal e com ela convidando mulheres que têm umas jornadas muito bacanas que a gente pode se inspirar através da jornada que elas fizeram, para que nós pudéssemos também fazer, melhorar, acrescentar ou se inspirar para iniciar uma nova jornada. Hoje eu vou estar falando com a Catarina. Nós já tivemos algumas jornadas juntas, participamos juntas do MEX, que era o Mulheres Executivas do Paraná, fazendo algumas viagens. Nós fizemos também uma jornada juntas no meu negócio próprio também, com alguns encontros de coaching, algumas viagens que fizemos também. Olá, Catarina, bem-vinda, Oi, boa noite. boa noite. Tá conectando aí, Marli? Isso, tô vendo Aê, isso, agora você já tá aqui, que enfim. bom, que bom, estamos juntas, né, Catarina? Estava fazendo a introdução aqui, falando que nós já havíamos feito algumas jornadas juntas, mas hoje a nossa jornada é especial, porque hoje a jornada em razão das mulheres, nós queremos fazer com que as mulheres se inspirem, né, no seu exemplo, que é um exemplo que precisa ser olhado com carinho, por isso você está aqui, né, para que a gente possa, então, realmente fazer a diferença na vida das mulheres. Então, as pessoas que estão chegando agora, né, Catarina? Então, que eles tragam Sim. novos convidados, vão ativando aí os comentários, né? E vamos aprender com quem tem uma experiência real, que é a Catarina no dia de hoje, né? E aí eu quero só apresentar um pouquinho, né? Falar um pouquinho quem é a Catarina, então, né? Vocês já perceberam que ela tem uma origem oriental, né? Mas é a mulher que não para, né, Catarina? Desde sempre você está na lida. Mas a Catarina, então, ela vem de uma área técnica, que é importante ressaltar, né? Ela foi formada pelo Cefet, em Engenharia Elétrica Industrial. Olha isso. Fez também gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, Dom Cabral, né, HSM. Então, são grandes instituições renomadas que ajudaram em toda essa formação sua aí, né, Catarina? Pois E é. o bacana da Catarina é que quando a gente se conheceu, ela contava assim com uma naturalidade. Eu faço projetos, eu construo prédios. Eu falei, Catarina do céu, como que é isso? Pensar em fazer um projeto numa construção de um prédio. Mas você teve, né, uma jornada muito bonita de 28 anos, né, nesse empreender que você teve, teus negócios próprios, né, mas sendo uma engenheira, trabalhando dentro da construção civil, gerindo pessoas, processos, grandes volumes financeiros também, né? E hoje, a Catarina, então, ela administra os investimentos que ela já fez até hoje e está empreendendo também na Jonesse, né? É isso? Isso mesmo. Aham, Então, isso mesmo. seja bem-vinda, Catarina. Quer fazer algum comentário inicial? Não, só, vamos cumprimentar, né, essa galera Isso. toda aí. Boa noite, gente. Marli, tudo bem, querida? Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui contigo, minha Imagina. coach, né? Obrigada mesmo. Imagina, com Fez muito, certeza. fez muito sentido na minha vida, né? Nós fizemos várias coisas juntas. Exatamente. Obrigada. Nossas viagens. E aí, a Catarina também, né? Então, casada, né? Você quer falar um pouquinho da tua família, Catarina? Pode comentar aí também. Você sempre Ah, veio, que você sobre a minha que nós família? falamos. Isso. Então, você é filha de quem? Sempre morou aqui em Curitiba ou veio de um outro lugar? Ah, Casada, sim. né? Tem filhos, netos, né? Então, eu sou casada, né? Eu tenho 2 filhos, né? Aliás, eu Ah, comecei a empreender porque eu queria muito cuidar dos meus filhos pequenos, né? Então, por isso que eu comecei a minha carreira empresarial. Mas eu saí muito cedo de ah, casa, né? Eu tenho meu marido ah, Newton, aí eu sou avó, né? Tenho uma neta ah, chamada Angelina, hoje já com 13 anos, né? nossa, tudo isso! Marli, Caramba, olha como é que passa, essa né? criançada cresce, né? O tempo passa
E nós vamos só somando 200 no final, né? Faz parte, né, Marli? Faz parte, Exatamente. faz parte. Então, Catarina, em toda live que eu falo, eu sempre costumo dizer para as pessoas que estão chegando, que já estão conosco, que nós sempre Sim, temos uma entrega a ser feita. Então, esse tempinho, essa horinha que nós estaremos juntas, então nós duas temos esse papel de o que é que nós queremos entregar para as pessoas que estão conosco, né? Então, nós queremos realmente compartilhar essa sua história de sucesso, né? Uma mulher oriental, engenheira, com 28 anos na, na, na construção civil, e aos 60 resolve fazer uma nova carreira. Então, aqui né, acho que vale a pena chamar a atenção das pessoas, porque quando eu recebo algumas pessoas para trabalho em coaching, elas falam assim: ah, mas eu já não tenho mais idade para isso. Não, mas aqui agora. Então as pessoas olham para as desculpas e acabam deixando muitas vezes seus sonhos de lado, porque elas acham que têm idade para fazer as coisas. Claro, depende do que nós estamos falando, né? Mas nós aqui hoje, como o tema é empreender, então não tem idade para fazer para empreender, né, Catarina? Basta ter vontade, planejamento e aí que nós vamos entender um pouquinho através da sua história como é que tudo isso aconteceu, né? Então, Catarina, vamos lá. Falando um pouquinho de inspiração, né? Você comentou um pouquinho já, né, que você saiu muito cedo de casa e você quis viver esse mundo empresarial para olhar para ter esse equilíbrio, né, da profissão e também da vida pessoal. Mas o que de fato te inspirou e fez você fazer esta caminhada? veja, eu acho que uma coisa assim, você nasce, né, numa família humilde. Na época, quando eu era, né, mais jovem, meus pais não podiam me fornecer, tipo, uma vida que, às vezes, eu queria algo mais. O meu Uhum. pai, ele queria, assim, quando eu me formei o segundo grau, né, então ele falou para mim, olha, agora você casa e vai embora. Né? Então, família de japonês, assim, ele espera que o filho mais velho que ajude, que toque a lavoura, aquela coisa de Uhum. roça, né? Eu nasci numa Uhum. roça, numa vila. E isso para mim não me passava pela cabeça, né? Só que eu tinha Entendi. uma mãe, a minha mãe era muito, já assim, como é que eu vou dizer? Já era mais, ela queria algo mais para ela própria, Uhum. né? Então, com a ajuda dela, eu fui para São Paulo e o meu sonho sempre foi ter minha casa, meu negócio, meu carro, ter uma liberdade, né? E Sim, assim, eu sim. saí muito cedo de casa. Então, aos 17 anos, eu fui trabalhar e estudar. Afinal de contas, meus pais não podiam me sustentar, né? Entendi. Então, assim, eu fui para São Paulo, né, com a ajuda da minha mãe. E assim eu comecei a trabalhar e estudar. Então, sempre fui nisso. Eu morava sempre em repúblicas, né? Essas Uhum. casas, assim, de que as pessoas acomodam 4 pessoas no quarto, né? E sempre foi assim, tá? E aí eu acho Trabalhando. que aí, né, Catarina, eu acho que nós podemos já pegar um gancho. Muitas pessoas dizem assim, ah, eu não estudo porque eu não tenho condições. Mas de fato, quando você tem um propósito, quando você sabe aonde você quer chegar, aí você não vai olhar para essas questões que muitas pessoas olham como empecilho, mas para você não olhou para isso, você olhou aonde você queria chegar. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. Eu saí com um propósito, né? Eu queria uma vida melhor, né? Então, Sim, sim. do que ficar no interior e assim casar e simplesmente viver às custas de alguém, né? Aham, Família né, japonesa era assim antes. Eu não queria aham. só isso. Era cultural, né, Catarina? Eu acho que é isso que Cultural, também é cultural. bem Uhum, forte isso na cultura de aham. vocês, né? Graças E a Deus, a claro, minha mãe não queria só isso, né? Graças a Deus, né? Ela você me percebe ajudou. então que ela foi a sua inspiração, né? Minha inspiração. Uhum. Ela te inspirou, você, e hoje você está aqui inspirando outras pessoas, outras mulheres, né? Né, no geral. E aí, que ganhos e que perdas você teve nesta jornada, Catarina? Marli, olha, o que aconteceu? Para mim, né? Só Aham. tive ganhos. Filhos saudáveis em todos os aspectos.
né? Físico, mental, emocional. Então, eu só tive ganhos. E o empreendedor nunca perde, Marli. Ele só ganha. Ele ganha ou ele aprende. Então, tudo é um aprendizado. Então, tudo que... Para dizer a verdade, eu não contabilizo essas coisas mais, porque para mim foi tudo aprendizado. Né? E o que eu ganhei, eu ganhei. Mas e os demais? Eu aprendi. Então, sempre tem ganhos. Olha que bacana a sua forma de colocar, né? Porque normalmente as pessoas fazem essa balança dos ganhos e perdas, vantagens e desvantagens, de resultados positivos e negativos, mas você coloca de uma maneira muito sábia, hein, Catarina? Gostei dessa aqui, de aprender com aquilo que de repente não deu certo, mas tudo foi um resultado, né? Sim, foram ganhos. Né? Então. Aprendizado. E claro, né, Catarina, quando você fala assim, ter saído de casa tão jovem, obviamente que você teve que fazer escolhas e decisões. Então, ali já foi uma grande escolha e decisão. Eu também, quando era criança, né, eu sempre queria estudar, e naquele momento eu também tinha que fazer essa escolha. Viver com a família ou viver longe dela para que eu pudesse estudar. Então, a nossa jornada também se mistura aí, porque a minha jornada também foi essa, deixar a família para que eu pudesse estudar. Então, obrigada, Val. A minha amiga aqui dando... olha, minha amiga também, a Lília também entrou. Seja bem-vinda, Lília. A Lília é outra empresária também, que fez uma jornada bem interessante também como negócio próprio na área de malharia. Então, bem-vinda, Lília. Que bom que você está conosco aqui, né? Então, Catarina, nós iniciamos a nossa fala sobre escolhas e decisões. Então, como é que foram estas escolhas que você lembra de escolhas mais fortes que te marcaram? Muitas vezes você teve, talvez, situações em que você teve que decidir se eu faço isso agora ou faço depois. Às vezes as pessoas dizem, não, se eu faço, se eu caso, se eu compro a bicicleta, se eu trabalho, se eu tenho filho agora. Então, a gente vive fazendo escolhas, né? Mas o que você tem, assim, para compartilhar conosco das suas importantes, interessantes escolhas e decisões? Olha, eu vejo que eu sempre... As minhas escolhas muito cedo foram, logicamente, pelo meu conhecimento, pelo meu trabalho e tal. Mas a partir do momento que eu fiquei grávida, sempre a prioridade foram sempre os meus filhos, né? Sempre tive isso em minha mente e sempre trabalhei, né? E me esforcei muito. As minhas escolhas sempre foram pelos meus filhos, né? E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Agora, empreender, né? Uma coisa assim, porque engenharia também. Engenharia porque era uma área muito relacionada assim, pelas escolhas masculinas, né, dos homens. E o que te levou à engenharia? Veja, como meu pai queria que eu tivesse nascido homem, né, para ajudar na lavoura, aquela coisa de antigamente, né? Então, eu sempre fui muito competitiva. Então, como meu pai queria um homem, eu sempre jogava bolinha de gude, jogava umas coisas mais masculinas, assim, tal. E acho que foi algo assim, foi muito, tipo assim, eu também posso, porque não, né? Nasci mulher, mas eu posso fazer as coisas. Eu fui para fazer medicina em São Paulo, mas no fim, o meu dom mesmo, acho que foi mesmo para exatas, matemática, física, química, eram as matérias mais preferidas minhas, né? Legal. E como o meu marido veio para Curitiba, na época meu namorado, né? Eu conheci lá em São Paulo e vim para Curitiba. E naquela época ele resolveu fazer engenharia. Eu falei, bom, e por que não? Então vamos nós dois aí, a gente se ajuda, né? Isso mesmo. Daí e ele fez o mesmo curso que você ou ele fez outra engenharia? Sim. Fizemos o Cefet. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar e estudar. Eu não poderia fazer uma faculdade, porque eu tinha que subsistir, né? A minha subsistência era o meu trabalho. Eu tinha que trabalhar para poder me manter. Não tinha casa, não tinha carro. Essas coisas, né? A gente foi construindo, né? Então, eu tinha que trabalhar. E daí eu sempre fui muito competitiva, assim, a questão dos homens, né? Eu não esperava, mas
para você ter ideia, Marli, eu passei em primeiro lugar no Cefet, né? Então fui Nossa, a número parabéns! 1. Você não estava lá para dizer, mas olha só, que conquista, hein? Foi. O Cefet, eu sou muito grata, né, ao Cefet na época, porque eu consegui fazer engenharia justamente porque naquela época era engenharia industrial, né, e era à noite. Então, Uhum. eu entrava muito cedo no meu trabalho, entrava às 7:30 da manhã, saía às 5, e daí ia para a faculdade até às 11 da noite, né. Então, eu chegava em casa, ainda tinha que estudar, então eu dormia 3 horas, 4 horas assim por noite, que tinha que estudar engenharia puxado, né. Uhum. Mas foram épocas assim maravilhosas, né. E hoje, interessante, Catarina, que hoje a gente vê, assim, com as pessoas que eu atendo, que eu convivo, que eu escuto, Uhum. como os jovens hoje não querem pagar esse preço. Como É, eles entendem que é difícil, que não dá, porque eles são suportados de alguma maneira, ou cobram dos pais isso. E eu, até agora, esses tempos, eu atendi uma pessoa que disse: Olha, eu estudei, mas não era o que eu quis, porque eu pensei na minha mãe, agora eu quero fazer A, estou trabalhando na área B. Então, você vê assim, a pessoa não se encontrou ainda, não sabe o que ela vai fazer, mas ela sempre tem desculpas. E, eu, e, e, eu acho assim que as pessoas elas diminuem os seus sonhos ao invés de ampliar suas possibilidades. Exatamente. Entende? Esse é um ponto, né, eu acho, até de inflexão na vida das pessoas. Ao invés de ir atrás realmente na busca dos seus sonhos, Uhum. né, as pessoas pegam e diminuem os seus sonhos, Se né? contentam Então, com pouco que tem ali para uhum. elas não pagarem esse preço por exemplo, você pagou, né? Não tenha dúvida. Veja, para você ter uma ideia, como eu tive dificuldade em tirar a carteira de motorista, né? Então, eu passei, eu tirei sua carteira de moto. Você imagina, eu saía 11 horas da noite, né, da faculdade, e morava no Xaxim, para você ter uma ideia, e ia embora de moto, né? Olha Faça só. sol, faça chuva, à noite lá, aquela garoa, aquela coisa de Curitiba, gente, na época Aquele era frio, frio pra né? caramba. Ah. Era. Mas Mas, faz mas, parte. mas você sabia que lá na frente, na chegada do teu destino, no topo da montanha da vida, você sabia o que você estava, o que você poderia colher, você sabia que tinha que passar por aquilo, e aí você não olhava nas coisas, vamos pensar assim, negativas, ou nas pedras que você encontrava no seu caminho, né? O objetivo sempre foi, então, olhar à frente e fazer as jornadas que eram próprias, específicas daquela época, né? Sabe, E aí, Marli, a gente não deve pensar muito, porque eu vejo assim, a vida ela tem que ser vivida. Se naquele momento você tá, assim, tem os seus desafios, eu nunca pensei assim, porque eu tinha que fazer, uhum, né? Então, era algo assim, se você ficar pensando demais, você faz de menos, né? Então, é, nunca fiquei de ficar pensando assim, sabe? Eu uhum, acho que tinha que fazer, tinha que, né, rentabilizar tudo. Afinal de contas, eu não tinha nem casa. Eu morava de favor no fundo de uma fábrica, para você ter ideia, né? então, Eles olha só, fizeram que um exemplo, né? espacinho, né? Então tinha que rebolar, né, amiga? Olha lá, Oi, Magui. as mulheres participando, ó, a Tabata, lá do Canadá, está nos vendo agora, né? Ai, que Ó, falou tudo, bacana. ó, a outra menina Aham. falou assim, olha, né, isso que é inspiração. Então, o que nós queremos passar, né, com essa mensagem? É realmente mostrar, né, Catarina, que a gente não começa uma jornada com tudo na mão. A gente constrói a jornada, como você construía o projeto, construía o edifício, construía a tua caminhada. Então, nós construímos a nossa vida, né? E em todas as áreas da vida, né? E isso acontece concomitantemente. Me Como- perdi.
Isso Tudo aí, mesmo tempo. concomitantemente. Legal. Exatamente. Aham, Aham. bacana. E aí, né, Catarina, claro que é importante pensar assim que você deve ter feito alguns planejamentos, né? Porque algumas coisas são naturais da vida, mas outras são o planejamento que nós fazemos. E obviamente que muitas vezes nós planejamos, mas aí vem as crises, a situação econômica, política, né? Agora nós vivemos uma situação pandêmica também. Então, Uhum. certamente a gente também tem o cenário externo que acaba afetando também, né? A nossa caminhada. O que você tem a dizer sobre essa sua jornada dos planejamentos, das crises, dos teus olhares aí nessa linha? Pois é, nos 28 anos foram muitas crises, né? É Olha plano só. real, é plano não sei o quê, plano de lá, plano de cá, né? E Aham. tinha que ter um jogo de cintura. Eu admiro demais os empresários, sabe? É, por quê? Porque realmente tem que ter um jogo de cintura, a tributação é muito pesada, né? Uhum. E vem esses planos que te pegam de calça curta, né? Eu sempre ouvi assim, poxa, tem gente, né? Cada plano, quem estava preparado, então se saiu bem. Mas eu nunca me senti preparada, né? Então, Uhum. assim, está preparado. Então, a gente tinha que estudar o plano e ver o que podia fazer, né? Então, Uhum. agilidade nessas horas mesmo, né? Uhum. Mas graças a Deus, assim, eu acho que a gente passou todos os planos, não digo ilesos, né? Tivemos que rebolar muito também para superar tudo isso, Uhum. mas eu acho assim que um trabalho, né? O trabalho é isso, né? Como eu te falei, É muito sempre dinâmico, né? É tudo é, Você termina e já começa outro e já sim, está uhum, olhando, então as coisas é, vão também acontecendo, porque como uhum, você pensava, né, fazer um empreendimento de alto custo, um empreendimento grande, até ele sair do papel e ele ser entregue, então era um tempo. Eu uhum. nem imagino qual seria o tempo, Catarina. De... Veja, Marli, eu sou da área elétrica, eu sou engenheira eletricista. Aham. É. Então, os meus empreendimentos, os trabalhos que eu fazia, era dentro das indústrias. Então, eu tinha clientes formidáveis, incríveis, como Volvo, Electrolux, Petrobras, né? A própria Uhum. Renault, várias indústrias, assim. Eu fiz muita parte. Eu sou da época ainda da informatização dos bancos, para você ter uma ideia, né? Como eu sou antiga. Olha só, por isso que agora nós na era digital, nós estamos fazendo um resgate bacana aí, ó. Isso. Então, daquela época, eu tive muito trabalho justamente por estar sempre. Eu tinha muita inovação no meu início das empresas, né? Eu sempre estava muito antenada, sempre ligada às inovações. E eu fiz muito serviço para o Banco do Brasil na época, Banco Real ainda na Ah, época, olha sabe só. aquelas coisas assim, Aham. né? Olha que E bacana. lógico, né? Como você viu, foram décadas, né? Até uma vez você me perguntou, né? Qual que foi o meu maior projeto, Aham, né? exatamente. É, foi esses dias, né, que a gente conversou, né, Isso, Marli? exatamente. Assim, qual? Pois eu vou te dizer, Marli, o meu maior projeto nem foi na engenharia. Você já ouviu Não, falar de Fresh Instantane? não, Nunca, né? Não. Pois não. então, sabe aquelas verdurinhas prontinha, limpinha, cortadinha, pronto para ir para a panela ou para a mesa, uma salada limpinha? Ah, sim, claro, Lembra? isso eu sei, isso eu sei. Aham, mas você não sabe que eu fui pioneira em Curitiba. Ah, é? Ninguém sabe disso. Uau! Pois é, porque eu tive que vender meu negócio. Ah, Naquela época, acho que eu perdi uns 600 mil, sabia? olha só. Aham, perdi E, muito e aí dinheiro você, mesmo. você começou a fazer essa invenção das saladinhas? Uhum. Que Daí são dois. muito Uhum. práticas, né? Nossa, olha Muito. só, gente, que É. revelação! Aham, viu só? Rufem os tambores! Por quê? E daí você me pergunta qual foi o meu maior feito, né? Meu maior negócio, Aham, melhor negócio que eu fiz. Pois eu te digo que foi esse, porque foi aham, muito aprendizado. O imagino. principal
tem família. Sabe o que que é importante, gente? A caneta tem que estar na sua mão. A caneta tem que estar na sua mão, Ligações, então. né? Se ela não tiver mão, tá? É, verdade, verdade. Olha só, porque essa Tá? Eu acho que todos têm. possibilidade, né, Tá travando, né, Marli? 062 É, é por causa eu das acho que ligações. você. Aham. É, eu tô bem, mas eu tô vendo. Uhum. Bom, gente, eu vou falando Ok, enquanto a Marli agora vai vai. se ajeitando ali. Isso. É, em termos de Isso, vai falando. planejamento de negócio que você me falou, Marli, eu vejo assim, na época eu pensava muito sempre em diversificação de portfólio, ter inovação, ser global, né, ter um bom retorno financeiro. Então, sempre trabalhava olhando bem as margens, o lucro que a gente tinha, né? Uhum. Retorno de investimento, isso foi naquela época, né? Sim, sim. Oi, Marcelo. Olha, esse Marcelo Ah, foi empresário, é empresário também, seja bem-vindo, né? Marcelo. Vamos aprender com a Catarina também mais um pouco. É. Você viu, a Val passou por aqui, a Mag Pereira, umas amigas assim fantásticas aí lembra da Val, né? Ah, Viagens lembro, e lembro, tal. sim. Aham. Legal. E assim, olha, na época para mim sempre foi diversificação de portfólio, inovação, ser global, retorno financeiro, aquelas coisas normais, né? Uhum. Oi, Val, que Ah, bom que você Val, tá. Aí, bem-vindo, viu só? Val. Que bom tê-la Gratidão. conosco. Aham. É amiga do coração mesmo. Essa mora no coração. Ah, que bom. Daí, hoje, a história para mim é outra, tá, Marli? Porque hoje eu vejo assim, quem que ganha mais dinheiro hoje? São as grandes redes, né? Você está vendo Sim, que é uma consolidação é, incrível, né? a junção dos grandes Demais. cada vez mais, essa globalização, né? Uhum. Então, acaba que os pequenos, né, tem que Isso. se reinventar e olha como. A Val tá falando, tudo bem, Marli? Dá uma Oi, tudo palavrinha bem, para Val? Tudo você. bem, graças a Deus. Precisamos marcar em breve, né? Depois que as coisas se acalmarem, vamos marcar um café para nós três ali. Aham. Mas hoje eu diria que para quem quer empreender, gente, a busque uma palavra muito importante hoje, que é similar, né? Alavancagem, escalabilidade, tá? Porque Uhum. você pode ver como todas as empresas, e a rede Nicei, ela buscou alavancagem, buscou uma escalabilidade, né? É. Farmácias Nicei. Agora, tem que estar realmente, todos eles, quem está surfando nessa onda estava na internet, né? Tá Exato. no meio digital. Veja o que Uhum. se tornou o Magazine Luiza, né? É, Bilionário, imagina. né? Uma marca bilionária, E ela foi né? premiada, né? Diga-se de passagem, né? Na Forbes, né? Como uma Mas das merece. a mulher mais rica, né? Do Brasil, acho, ou do mundo, não sei, acho que é do Brasil. E Então, maravilhosa, né? nossa, nem Gente, fala. A gente teve, nossa. né? Tivemos a oportunidade, né? De tê-la Uhum, assistir uma palestra presencial com ela, né? E antes, quando você fala de diversificação, né? Antes você pensava em Magazine Luiza, imóveis e eletrodomésticos e alguns eletrônicos. E hoje, os livros que eu compro de lá, quantas coisas, hoje virou tudo, né? Então, se você não acompanhar, né? Se você ficar no tempo, as empresas que estiverem olhando uhum, adiante, quem sair na frente vai estar fazendo a diferença, né? No mercado, no segmento de atuação também, né? com certeza. Uhum, uhum. Então, espero ter respondido aí tua pergunta e ter colaborado. E a Tabata, que estava nos vendo, então ela está hoje, ela faz um processo de business coaching comigo, mas ela está fazendo o Hum, primeiro negócio dela, e no Canadá. E mais tarde a gente vai estar fazendo uma live com ela também para ela falar de como que funciona todo o redirecionamento de produtos. Então, antes nós íamos, né? Lembra que nós fomos para os Estados Unidos, nós vamos fazer compra. Agora a gente fala com ela, ela faz a compra e manda para a gente. Olha só como é que as coisas evoluem.
Mas legal, Verdade. Catarina, eu acho que isso que é importante, né? E aí, Catarina, muitas mulheres, elas dizem que muitas vezes, é claro que existe também aquela questão do preconceito que negócio é para homem, né? Mas hoje nós temos visto cada vez mais em pesquisas e nas próprias mídias como que as Uhum. mulheres estão assumindo cargos de gestão, assumindo posições, empreendendo nos mais diversos segmentos e áreas de atuação, né? E Sim. aí eu queria que você falasse assim um pouco no seu caso, que foi importante, ou como é que você vê hoje as competências que as mulheres que querem empreender precisam desenvolver. O que é fundamental? Nós falamos ali da questão da agilidade que você falou, né? É um dos pontos que você tem que estar sempre antenada para fazer. Mas o que você poderia falar sobre Hum. das Veja, competências? as competências, né? Uhum. Eu acho que toda mulher é assumida de que é multitarefa, né? Somos assumidas, né? Não é verdade? Exatamente. Uhum. Gente, e não adianta você ignorar isso e querer que não seja multitarefa. Mulher é, né? Então, Isso. já começa por aí. E veja assim que hoje a gente não precisa ser no modo como os homens tocam. Aí que tá a magia das coisas, né? Cada qual tem a sua essência, né? Cada mulher tem a Isso. sua essência. Mesmo entre nós mulheres, sendo multitarefas, mas cada qual tem uma essência, cada qual vive um momento. E Uhum. o importante é você fazer aflorar justamente a sua essência. Cada qual veio a esse mundo para realmente para liberar todo o seu potencial, sabe? Minha Acho que netinha, é isso. Por isso que. Mas minha pode neta foi apresentar para aqui, casa. pode apresentar aí, não tem problema, Mariana. Não, Mostra para ela ela que só veio se, só veio, tá. despedir, né? Porque já. E com certeza você será a inspiração dela para o empreendimento dela mais tarde, né? Com certeza. Para você ter ideia, Marli, ela fez 13 anos agora, tem alguns vídeos que ela produz para mim, Olha viu? só, Aham, olha, já está bem aham. antenada com a, com a, com Poucos, com mas a, faz. Aham, com a bem legal. tecnologia, né? Que Uhum. legal. Então, né, como eu estava te falando, Marli, são coisas assim que na, na mulher, né? É, e mais, muito importante, você fala de competências e tal. Mas eu vejo que a mulher ainda não se percebeu de alguma coisa, talvez, muitas de nós sim, né? Mas uma coisa que as estatísticas mostram que a gente não busca muito a sua autonomia, a sua liberdade. Porque as estatísticas mostram que na velhice nós seremos o percentual maior de miseráveis, as mulheres. Porque nós vivemos mais, né? A gente fica muito na dependência do outro. E nem sempre, como você vive mais, a renda não dá mais. Entendeu? Então, a gente vai sofrer mais. Vai. Isso já é uma realidade. Então, a gente tem que pensar que nós realmente temos que ganhar mais do que os homens. Isso sim, porque nós vamos viver mais. É verdade? Entende? E dentro daquele livro, né, que nós lá há 10 anos atrás a gente já falava, né, da diferença de 30% dos salários entre homens e mulheres, né? Então a gente já falava daquilo. Então agora você está, mais uma vez, reforçando a razão disso aí, né? Que legal. Porque a gente vive mais e é como se a gente... É bom a gente pensar que... Fazer uma análise, tá? De repente, nós estamos a caminho, de repente nós vamos viver num deserto. A velhice é basicamente um deserto. É você viver no deserto. Mas como é que você está se preparando? Ou você vai chegar lá, de repente, e vai perguntar, nossa, estou aqui no deserto. Nossa, mas precisava de água. Meu Deus, faz frio à noite. Eu não trouxe nenhum casaco. Então, se você fizer uma analogia disso, é basicamente isso que acontece com a gente. Então, é uma realidade que nós temos que nos preparar e é durante agora, né? Tudo bem que eu tô aos 60, né? Você falou em empreender, por que empreender aos 60?
né? Para voltar a sonhar, gente. Para voltar a É, sonhar. exatamente, exatamente, para dizer que a nossa mente não, nós não envelhecemos, né? Nosso físico vai ficando, mas quanto mais a gente ganha experiência, mais a gente faz melhor, faz mais rápido, né, Catarina? E aí, o que você faz hoje no seu empreender, compare com o seu primeiro negócio. Quantas coisas que você hoje faz diferente. Você, nossa, como pode ter feito aquilo daquela maneira? Mas era aquilo que você tinha naquele momento de melhor, né? E hoje nós temos, claro, com a ajuda de toda a tecnologia, mas isso é um componente do conjunto, né? E aí, por isso que é importante a gente pensar. Competências técnicas, quais são? Competências comportamentais, que também são fundamentais, né, para a jornada, porque como que nós vamos lidar, né, com essas perdas, com as com os altos e baixos, né, como você falou, seja em relação ao negócio, seja em relação à sociedade ou à própria pessoa, né? Uhum, uhum. Então você então das competências, você teria alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar, Catarina? Que a gente Menina, sabe, né, das estatísticas de empresas que já faliram no passado, que estão falindo agora, né? Então, a gente vê esses volumes do teletrabalho também, que eu falei numa das lives agora, esses tempos também, como as empresas estão se reinventando, e a importância, né, Catarina, eu acho que da liderança trabalhar a mudança da mentalidade, né? Porque a gente percebe que o negócio nada mais é do que gestão. É gestão de pessoas, gestão financeira, gestão dos recursos. Todo o tempo se está fazendo um tipo de gestão. Então, se este líder, seja o dono, ou seja o sócio, se não tiver esse olhar, né, do mindset desenvolvido, o mindset aberto para o desenvolvimento, para o crescimento, a tendência é o quê? É os negócios fazerem parte da estatística das empresas falidas, das empresas que quebraram, né? veja, em tudo na vida, como nos negócios, no esporte, né? É assim, olha, eu vejo assim, tá? Não são os mais fortes que vencem, são aqueles que se adaptam. Por exemplo, eu gosto muito de jogar tênis, né, Marli? Então, quando você vai para um campeonato, ganhar um campeonato, quando você está na sua melhor forma, quando você está jogando bem, é uma coisa. Agora, você ganhar um campeonato, quando você está com cãibra, do jogo anterior, você não tá no seu 100%, tá lá com os seus 60%, 50%, e você ganhar esse campeonato, Nossa, aqui, ó, é a entende? cabeça. Então, esse é o grande de qualquer coisa no mundo. Então, se você sempre se mantiver, não digo que é tranquilo, mas que não entre em pânico, e sim, que tenha medo, porém, você enfrenta, você faz, né? É como no jogo, você tem que se adaptar, Uhum. né? Então, tem Tá que usar. chovendo, né? Se tá chovendo, o sol tá muito quente, não tá tão quente. Eu tenho que saber como é que eu vou fazer as minhas jogadas. Então, a vida acaba Uhum. sendo isso também, né? Que você está falando. Bacana. Você tem que avaliar todas as cartas que você tem na mão, né? E o que o mercado tá pedindo, né? Uhum. Aquele campeonato, aquele que ele exige, o que o teu adversário lá tem, né? Então, você tem que usar, se adaptar, né? Pegar as suas armas e adaptar a melhor forma para que você possa vencer esse jogo. Então, E nem sempre é no ataque. e nós estamos falando, então, de criatividade, da percepção aberta, nós estamos falando de, de, de aprender com os outros, né, Catarina? De buscar ajuda, do mindset de Sim, crescimento, porque se eu estava fazendo assim e não estou tendo resultado, então como é que é o benchmarking, a pesquisa, buscar o conhecimento para fazer um deparo do que eu estou vivendo para que esses são os meus gaps. Então, se eu não trabalhar, eu vou ficar para trás.
Uhum. Então, essa percepção, né? Essa visão de negócio, a visão de sair na frente, a visão de onde buscar o conhecimento para eu fazer mais e melhor, né? É uma coisa muito... uma questão chave, eu acho que em tudo na vida, né? É quando... Até foi uma coisa que a própria a Luiza Helena Trajano falou, né? Uhum. Ela não se considera melhor, mas ela disse que ela aprendeu a fazer as melhores perguntas. Ela sempre soube perguntar. Então, é aqui, a gente tem duas orelhas, né? Se você pergunta, você tem que escutar, sabe? Tem que escutar, escutar. E ela sempre teve aquela questão do RH muito forte, né? Assim, da união, das orações pela manhã, da Da rotina, unidade, né, que ela comentou, de do ouvir time. o hino nacional, né? Também que ela Sim, fazia. aham. É O dar amor. aquela pitada de otimismo, aquela pitada Uhum, motivacional, de dizer vocês são importantes para o negócio, né? Fazer essa valoração das pessoas, né? Porque elas que uhum. transformaram e fizeram todo esse império dela hoje, né? Se você pensar em termos de gestão mesmo, né? O que que seria o líder, né? A principal, de tudo quanto é negócio, é a liderança, né? Tudo termina e começa na liderança, né? E, no mínimo, você tem que liderar pelo exemplo, né? É o exemplo que arrasta. Então, as suas atitudes fazem total diferença, né? Quando você está com uma equipe, né? Seja de trabalho, seja até mesmo de lazer, né? Até do escoteiro, do que for. Né? Se Uhum. você tem um time, é o exemplo, né? E isso faz total diferença. Lembra na nossa viagem para a Califórnia, lá, Uhum. na palestra da Bel Pesce, que no fim foi videoconferência, você lembra? Lembro lá Isso, na universidade de Stanford, foi em Stanford, verdade. Stanford, lembra? Lembro. Então, a Bel Pesce, você veja, ali ela deu um exemplo do que já vinha acontecendo e hoje é realidade. Quer dizer, Ela com ela não 20 pôde. anos, né, Catarina? Com 20 anos ela já estava sendo milionária, estava lá na frente e saiu de Uhum, São Paulo e foi para lá. Então, e ela uhum. ensinando para nós que nós estávamos, né, nós mulheradas de 40, 50, 60, aprendendo com ela de 20, né? Mas é que ela saiu na frente, né? Então, aí também nós temos que ter essa humildade de reconhecer e estar aberto, né, para esse aprendizado. Então, mas lá naquela época, lembra, ela teve um problema no voo, no compromisso. Daí que ela fez? Ela já fez uma videoconferência. Então, já naquela época, você vê quantos anos? Quase 10 2008, anos atrás. 10 anos, é, praticamente, né? 10 anos. E o que que aconteceu agora? É só videoconferência, é live e tal, Agora não tem né? outro caminho, né, Não tem Silveira? outro caminho. Demoramos Uhum. para chegar, para estar fazendo aquilo que já era para eles o dia a dia, né, Silveira? Isso aí. Uhum. E a Belpece fala, você perguntou, né, para as mulheres de 50 a mais, 60 a mais, por que que vai empreender, gente? É isso, é autonomia. Porque assim, olha, eu já estava aposentada, tá? Quando eu comecei esse novo negócio, né? Com a Junesse, quando eu comecei a trabalhar, né? E empreender com a Junesse. Gente, eu fui ajudar meu filho, né? Uma coisa que foi, bom, vou lá ajudar meu filho, estou aposentada, tal. E eu me desafiei, né? A construir, mais uma vez, uma renda residual. Olha só. Por quê? Porque você vê que tem pessoas fazendo isso. Mas quando você fala em liderar pelo exemplo, é você fazer, dar o exemplo, você É, fazer também. E exatamente. qual que é o melhor exemplo para o filho? É você fazer, né? Certeza, É, né? certeza. A E, inspiração e daí, comprovada ali no dia a dia.
Porque Isso. quando a gente fala aqui, nos bastidores acontecem muitas coisas. Então, como é que você lida com esse dia que não está tão bacana? Como é que você lida quando você não atinge a tua meta? Então, quando você está mostrando como fazer isto, você também está acelerando o desenvolvimento Uhum, dele nessa questão, né? uhum. E a liderança, né, agora, eles colocam como é, lifelong learning, né? Lifelong learning. Quer dizer, você vai ter que estar aprendendo a todo momento, né? Aprendendo, aprendendo, aprendendo. E isso faz uma constante, né? Você vai ter que fazer sempre, constantemente, uma reciclagem aí, né? É. Né? Mas e o bacana é que daí, com essa reciclagem, né, Catarina, você consegue ressignificar talvez muitos aprendizados, experiências que você teve lá atrás. Você começa a entender de áreas diferentes e com isso o teu cérebro ele está em constante desenvolvimento, atividade e Uhum, construção, né? E agora somando toda aquela experiência que você já teve lá das décadas, com esse novo cenário, claro que a jornada ela se torna mais leve. E com isso, você está mostrando, no caso ali, você está falando de liderar pelo exemplo, para os seus liderados que a gente sempre vai poder fazer mais, mas você tem que se desafiar, se propor e se preparar, né, Catarina? Porque acho que a preparação vai fazer toda a diferença. A gente vê empresas familiares que os filhos talvez não se preparam para assumir uma sucessão. Então, a preparação vai fazer toda a diferença, independente da jornada que você estiver fazendo, né? A questão do perfil, né? Eu também falo bastante de você conhecer o perfil profissional, porque se você não conhece, se você é mais analítico, no teu caso, analítico ou dominante, extrovertido, como é que você vai também usar esse potencial que você tem? E sabendo qual você também pode desenvolver os seus gaps, né? Então, uhum, é importante também fazer esse olhar para as competências comportamentais. Quais eu tenho e quais eu preciso desenvolver. Da uhum. Janessa, o que você gostaria de acrescentar aqui para as mulheres que podem ter até uma oportunidade, né, Catarina? Por que não? A gente tem dado muita oportunidade para as pessoas, né, que de variadas classes sociais, de variadas profissões, pessoas que estão com emprego, que estão sem emprego, né? Então, não é um trabalho que exige, assim, um currículo, né, de Uhum. pós-graduação, de formação, de graduação, né? Basta você tomar a decisão de fazer, né? Na engenharia, eu tive que investir, como eu falei, né? Nessa Uhum. fresh instantânea, eu perdi em torno de 600 mil. Aqui você não perde, né? É. Baixo investimento. Uma coisa que mais me chamou a atenção é que eu ganharia pelo meu trabalho, né? Uhum. Então, às vezes você fala, eu quero meritocracia. Gente, olha, na empresa como a gente busca Uhum. ter, né, pagamentos meritocráticos, né, Marli? É Exatamente, um os trabalho bônus e tal. contínuo na época. E aqui você vai viver a meritocracia. Isso é algo assim fantástico. Flexibilidade para tudo em tempo, horário. Ao mesmo tempo, exige trabalho, né? Claro. Mas com grandes perspectivas, Uhum. né? Você volta a sonhar. Eu tive muita. A gente fala até sorte às vezes, né, Marli? É. Mas eu melhorei muito, porque no meu plano empresarial, eu, eu sofri muito com a minha saúde, né? Eu debilitei ela muito devido a muita ansiedade, acordava 3:30 da manhã, não conseguia mais, né, dormir, aquelas coisas. Porque você coloca o patrimônio em risco e tal. E aqui não, né? Então, eu ganhei minha saúde, voltei a sonhar. Eu recomendo a todos que estão aposentados parar de Isso ficar na aí. telinha da TV E e fazer algo trabalhar. que Fazer. realmente faz a diferença, né? Pai. Porque você se reconstrói e você acaba, né, criando novas conexões, vínculo, networking, né, usufruindo de produtos que são saudáveis também, né, Catarina? Eu acho que é Também. uma boa Uhum. possibilidade. E as mulheres que estão vendo e queiram conhecer, o teu contato vai já
já está nas divulgações aí, é só se conectar e você dá aí as diretrizes para, de repente, né, uma oportunidade aí de trabalho, de uma renda extra e tudo mais. E olha só, Catarina, como é que o tempo passa. Nós temos aqui mais 5 minutinhos. Uau! Meu Deus do céu. Então, eu queria que agora você falasse um pouquinho, né? O que você deixa para essa mulherada que estavam conosco, as que vão nos assistir depois, porque essa live ficará em todas as outras mídias também. Mas o que você diz para as mulheres? Olha, vocês precisam... Ok. Olha, mulheres, olha, arregaça as mangas, dê a cara a tapa, né? Seja você, sabe, você tem que se empoderar mesmo e liberar todo o seu potencial. Porque nós mulheres, né, nós somos abençoadas, viu? Todas nós somos abençoadas. Justamente nós temos mulher, né? Para começar, temos grandes vantagens, né? Então, empreender, gente, é algo assim, você fala, nossa, empreendedorismo e tal. Gente, é muito leve, né? Você tem que levar as coisas de uma forma leve, porque a melhor coisa que me aconteceu foi a melhoria na minha saúde e também voltar a sonhar, né? Isso não tem preço, gente, né? Porque você voltar a sonhar, eu acho que quem não sonha, eu digo que acho que já morreu. Porque entendeu? ele não realiza e não vai atrás. Não, né? Então voltar a sonhar, viajar. Eu curto muito a minha neta, né? Isso é maravilhoso. Agora, em plena pandemia, vamos pensar agora no momento, né, Marli? Esse momento, gente, de isolamento, vamos aprender. Gente, vamos aprender a empreender pelas mídias digitais, pela internet, né? O meio digital tá muito gostoso. É lógico, né? Eu me bato muito, tá? Não posso dizer assim que... Eles viram aqui a gente no começo, né? Quase que não deu certo, mas deu. Deu. Mas é isso, né, Marli? Se dê a oportunidade, né? Se dê a oportunidade. Porque você vai se divertir muito no networking. Deu alguma... Parou? Opa, voltamos. Voltou? Você falou networking. Voltou. Pausando. Então é isso, Catarina. Quando a gente está falando do empreender, tudo parte de um sonho, né? Tudo está partindo de um sonho. Então, se eu não sonhar, como é que eu vou pensar num propósito, numa missão? Como é que eu vou pensar num produto, num serviço? Como é que eu vou utilizar as mídias ou meu networking, as pessoas que eu conheço? Então, tudo parte de um sonho. Só que esse sonho, ele tem que ser sonhado, ele tem que ser vivido. Não viva o sonho dos outros, né? Isso é muito importante, porque assim, no meu trabalho eu encontro essas pessoas. Aí estou fazendo esse curso porque meu pai... gente, isso aqui já era lá de antigamente, nós não podemos pensar. Você tem que fazer a tua descoberta, você tem que sonhar o teu sonho e correr atrás. Porque você vai, quando chegar nessa realização que você está dizendo, né? Você está hoje aqui confirmando que voltar a sonhar não tem preço. Então a gente pergunta para as mulheres e para quem nos verá, o que está te impedindo você de sonhar? Você está se deixando influenciar pela crise? Olhe, aproveite as oportunidades. Eu tenho colocado, Catarina, também nas minhas mídias, dicas de livros, de filmes, artigos, também para as pessoas buscarem o conhecimento gratuito. E eu acho que esse é um momento, assim, antes nós reclamávamos tanto que não tínhamos tempo, e hoje nós temos tanto tempo, então vamos nos preparar, porque a hora que as coisas estiverem melhor, nós estamos prontos para fazer a decolagem. Agora, se nós olhar para todo esse cenário, e aí eu só quero dormir, não quero fazer, eu vou desistir, porque as coisas não estão bem lá fora, então se reconstrua internamente, porque depois, externamente, você já vai estar pronta, né? Marli, a pergunta que eu vou deixar para todas as mulheres. E se der certo? Hein, Marli? E se der certo? Exatamente. Né? Olha só, mulherada, vamos pensar aí que esse é uma grande provocação.
né? Verdade, Marli. Olha, gratidão, tá, pela oportunidade. Um papo incrível. Adorei estar contigo. Daqui Muito a bom. pouco cai, né? Aí, Aham. né? Exatamente, mas não vai faltar oportunidade. Vamos esperar que nós possamos estar mais uma vez juntas, Catarina, e trazendo mais informações para que as pessoas realmente possam se inspirar com esses aprendizados e a gente fazer a diferença na vida das pessoas. Então, nosso muito obrigada a todos que estavam conosco e até uma próxima oportunidade. Um abraço.